eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e chegou a hora de eu trazer aqui pra vocês as promessas de 5 estrelas. Antes de começar com a minha listinha de livros, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre aqui pra vocês. Deixa o like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal se ainda não forem inscritos e seja bem-vindo quem tá chegando por agora aqui no canal. Ativem o sininho de notificação para ficarem sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais para vocês nos acompanharem por lá também. E não esqueça de compartilhar o vídeo com os seus amigos, tá? Aqui embaixo também fica o nosso link de compra da Amazon. Comprando através desse link, vocês nos ajudam com uma pequena comissão e não pagam nada a mais por isso. Bom, a gente sempre lê um livro esperando que ele seja 5 estrelas, favorito, né? Que a gente ame a história. A gente lê a sinopse, procura um livro, ouve um comentário e fala assim, pô, esse livro vai ser aquele que eu vou dar 5 estrelas, que eu vou favoritar. Muitas vezes isso realmente acontece porque a gente sabe os livros que a gente gosta, o que a gente tá esperando, mas muitas das vezes acabam nos decepcionando. Mas nesse vídeo a gente vai falar somente sobre expectativas boas. E aqui eu separei 5 livros que eu acho, e eu tenho 99% de certeza que talvez seja 5 estrelas e quem sabe até favorito, tá? Então eu vou trazer aqui, eu já tenho os 5 livros mencionados, porém 2 deles ainda está na caixinha que eu não abri, então eu não vou mostrar aqui pra vocês porque é conteúdo para um outro vídeo, tá? Mas aí eu deixo a capinha deles aqui pra vocês do lado, tá? Enfim, vamos lá, são 5 livros que eu tenho muita expectativa pra ler e eu pretendo ler, assim, acredito que esse ano, com certeza. Um deles eu acho que eu vou enrolar bem a leitura porque tem um contexto e eu vou explicar pra vocês ao longo do vídeo. O primeiro livro que eu vou mencionar aqui, então, é um dos que eu tenho, porém eu ainda não tirei da caixinha, então vou deixar a capinha aqui. É Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez, e eu tô louca para começar a ler essa escritora. Então eu decidi que eu vou começar a ler por ordem de lançamento, porque eu meio que descobri que algumas histórias estão conectadas, então eu preciso começar a ler do começo. Então, obviamente, eu vou começar com Parte do Seu Mundo. E aqui a gente vai ter a história de uma médica socorrista com um carpinteiro, e eles têm a diferença de 10 anos de idade entre um e outro. E com isso, né, ela vai ter que tomar uma decisão, se ela escolhe a carreira brilhante que ela tem pela frente ou o verdadeiro amor. E a gente, como fã e amantes de um bom romance, a gente vai querer que ela escolha, obviamente, o verdadeiro amor. Mas, né, fica aí a questão se realmente ela vai, qual é a escolha que ela vai fazer. Apesar de ser um livro de romance e que eu acho que eu sei que tem um final feliz, então a gente já meio que imagina ali o caminho que vai ser tomado na história, mas a gente tem que aproveitar, né, o caminho e curtir todos os momentos. Eu vi muita gente falando da escrita da Abby Jimenez, elogiando a forma que ela escreve, que são livros com histórias perfeitas, delicadas, sensíveis, com personagens sensíveis, né, com personagens profundos. Então, assim, vocês me prometeram e eu estou aqui com essa incumbência de ler o livro e achar que ele vai ser 5 estrelas, tá? Por isso que ele está aqui em primeiro da lista. O próximo livro da lista... E aqui eu vou perder toda a minha credibilidade com vocês perante essa lista. Mas não é pela história, eu vou explicar já o porquê. O próximo livro que eu acho que vai ser 5 estrelas é Um Namorado para a Viagem, da Shirley. E eu acho que vai ser 5 estrelas exclusivamente pela capa. Sim, tá vendo como eu vou perder toda a minha credibilidade aqui com vocês? Eu amei essa capa. E aí, que foi o motivo por eu ter comprado esse livro. E eu tenho uma premissa na minha cabeça assim, que se eu amei demais a capa de um livro, eu vou amar a história também. Eu não consigo imaginar que uma capa tão bonita dessa vai trazer uma história ruim. Então, sim, por isso que ele é uma promessa de 5 estrelas. Mas também, obviamente, eu gostei muito da sinopse. Aqui a gente vai ter um namoro falso, uma competição de bolos e uma tentativa de salvar o negócio da família. Então, assim, tem ali todos os segredos para que eu goste da história e que ela me conquiste e que ele se torne 5 estrelas.
Tem um pormenor que eu acho que possa atrapalhar essa minha experiência, que é a idade dos personagens, porque pelo que eu entendi, eles estão ainda estudando. Ó. Ele se divide entre a escola e as entregas do restaurante. Então, assim, o único pormenor que pode atrapalhar minha experiência é a idade dos personagens, mas não vamos com tanta sede ao pote, porque posso ser surpreendida, tá? Então é isso. Eu acho que vai ser 5 estrelas pela capa. Não me julguem, tá? Não me julguem. Depois, é outro livro que está na caixinha, mas que eu vou deixar a capinha aqui pra vocês. E esse, eu acho que assim, é 100% de certeza de ser 5 estrelas e de ser favorito, que é Tempestade de Ônix, da Rebecca Yarros. Gente, eu não tenho que falar desse livro. É o terceiro livro da saga O Empyreano. E o motivo para eu não ter lido ainda esse livro, e eu vou demorar para ler, porque essa mulher não me escreve o quarto livro logo. E aí, assim, eu não vou ler agora o terceiro livro e ficar na espera do quarto livro ser lançado. Então, eu estou, assim, enrolando, para ser bem sincera. A minha amiga do trabalho, ela já leu a série, os 3 livros, inclusive, né? Ela leu Tempestade de Ônix agora no começo do ano. E ela surtou, ela falou assim, você precisa ler, pelo amor de Deus. Eu falei assim, eu vou ler no meu tempo, calma, né? Então, assim, ela já falou o que ela achou do livro e o que eu posso esperar da história. Eu já vi muitos comentários nas redes sociais sobre o livro, que está me deixando levemente apreensiva e preocupada, mas eu tenho certeza que eu vou gostar, porque Quarta Asa e Chama de Ferro foram 2 livros 5 estrelas favoritos, né? Não tem como não ser. Então, é isso. Essa aqui é uma promessa de 5 estrelas que eu acho que com certeza vai ser, e eu vou amar a história, apesar de sofrer muito, né? Porque Rebecca Yarros, ela não tem dó dos seus leitores, e como terminou o segundo livro, a gente só pode imaginar a desgraceira nesse terceiro. Mas enfim, né? Vamos pro próximo. Eu vou contrariar todo mundo das book hates, porque eu coloquei um livro como promessa de 5 estrelas que todo mundo odiou. Mas eu não sou todo mundo, né? E eu tenho a tendência se alguém gosta muito de um livro, eu odeio, e se as pessoas odeiam um livro, eu gosto. Então, tá aqui pra contradizer todo mundo. De Férias com Você, da Emily Henry. Eu acho que esse e Leitura de Verão são os mais criticados da autora. E até agora eu li 2 livros dela e eu amei os 2, então eu estou esperando que eu também ame esses livros. Eu achei esse livro muito com a mesma premissa de Lugar Feliz, também da mesma autora. E eu amei Lugar Feliz, então eu acho que eu também vou amar De Férias com Você. Aqui a gente vai ter 2 amigos que todo ano eles se encontram, né? Eles moram em lugares diferentes, mas todo ano eles resolvem viajar, né? Pra se encontrar e ter aquele tempo de qualidade entre eles, né? Até que numa dessas viagens acaba acontecendo alguma coisa ali com eles e que essa meio que conexão é quebrada. E então, depois de um tempo, eles vão tentar reativar, né, essa amizade, reviver, se conectarem novamente, se acertarem os pontos ali. Eu tenho uma leve desconfiança do que tem acontecido entre eles, e aí eu quero muito que eles se resolvam, se for o que eu estou pensando, então, né. E assim, o que eu gosto muito das histórias da Emily é que elas começam assim muito despretensiosa, e aí eles vão tomando um caminho, uma profundidade, os protagonistas eles vão trazendo, né, uma conexão, uma profundidade de sentimentos, né, que surpreende, e aí acaba que o que a gente não dá nada pros personagens no começo do livro, no final a gente tá completamente obcecado por eles e amando cada um deles. Então, eu espero muito gostar desse livro. E como a premissa é muito parecida com Lugar Feliz, apesar, né, eu acho que o casal, a história vai ser diferente, mas a premissa da história é muito parecida, eu acho que eu também vou gostar, então tá aqui. E até então, se for um 5 estrelas, a Emily Henry tá 10 de 10, porque até agora tudo que eu li dela tá ali, né, notas altíssimas, então
Eu tenho, no momento, eu tô com 3 autoras, assim, favoritas da vida, que é Emily Henry, Ellie Hazelwood e Helena Armas. Então, assim, são escritoras que prometem e entregam tudo pra mim, tá? Tô sendo imparcial? Talvez. E o último livro da lista, porque esse ano eu estou muito na vibe de thrillers e suspenses, eu trouxe O Sanatório, da Sarah Pearse. Eu estou criando muitas expectativas sobre esse livro? Estou. Se eu não gostar, o tomo vai ser grande? Vai. Mas enfim, esse livro ele está prometendo muito pra mim, por quê? Nós aqui temos a nossa protagonista, que ela foi convidada pelo irmão para o seu noivado, né? Que vai ser num retiro, né? Numa pousada bem afastada e que antigamente era um sanatório. A nossa protagonista, desde o momento em que ela chega no lugar, ela sente coisas muito estranhas, né? Uma vibração muito estranha naquele lugar. Né? Ela não se sente bem. Até então que, por conta de uma nevasca, eles meio que ficam presos dentro dessa pousada. E a irmã, a noiva do irmão dela acaba sumindo. E aí meio que eles precisam descobrir o que aconteceu com a noiva dele e lidar com as coisas estranhas que acontecem ali naquele lugar. Ele é um livro do clube de leitura da Reese, então por isso que me deixa com muitas expectativas, porque até agora os livros desse clube que eu li eu gostei bastante, então por isso que também aumenta a minha expectativa e eu acho que vai ser uma promessa de 5 estrelas. Tô muito curiosa para saber como que vai desenrolar essa história. E também, eu sei que já tem um outro livro dessa autora que chama O Retiro e eu também quero comprar. Então, assim, enfim, né? É um pequeno calhamacinho, né? Mas eu estou super ansiosa para fazer essa leitura e acho que eu vou fazer ela logo, logo. Bom, esses são os 5 livros que são minhas promessas de 5 estrelas para esse ano de 2025. Eu acho que eu vou... Não necessariamente para esse ano, né? Porque pode ser que eu acabe postergando a leitura e lendo ano que vem. Mas enfim, são os livros que eu acho que eu vou amar fazer a leitura, que eu vou gostar da história. E realmente, eu espero que eles atinjam as minhas expectativas. Se vocês já leram algum desses livros, deixa aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou, sem spoilers, por favor, tá? E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.